Ela que é uma médica excelente, uma pessoa que também tem a minha admiração pessoal, doutora Flávia Dornelas Kurkowski. Espero ter acertado o sobrenome. Acho que eu já acertei, né, Flávia? Já tem um tempo que eu pronuncio o seu nome, eu acho que eu já acertei. A médica titulada em Medicina da Família e da Comunidade pela Sociedade Brasileira de Medicina da Família e da Comunidade e com especialização em Medicina Nuclear para Imagens Médicas de Brasília. Bacharel em Medicina pela Faculdade Atenas. Médica concursada da Família e da Comunidade no governo do Distrito Federal. Ela não colocou aí, mas ela é membro da Comissão Nacional de Direito da Saúde, da ABA. Eu chamei ela para ser médica consultiva, membro consultivo da comissão em que eu estou como presidente. O título da apresentação dela, o princípio da não maleficência e o uso dos medicamentos off-label durante a pandemia. Doutora Fábia, é com você. Olá, bom dia a todos. Nossa, que apresentação, Alessandra. Fico aqui lisonjeada, né? Inicialmente, muito obrigada por estar participando desse evento, por esse convite, por este outro convite, né, que você já falou para o pessoal a respeito de estar na comissão da ABA. Eu fico muito feliz. Agradeço muito a você sempre por lembrar de mim, por me ensinar a respeito também do direito médico, que eu venho aprendendo muito. Vocês estão me escutando? Alô? Conseguem me escutar? Estamos sim. Ah, ok. Perfeito. Conseguem visualizar também o slide? Sim, tudo Ok, certinho. ótimo. Então, assim, que rico, né? Que rico esse encontro. E como o doutor Renato, inclusive, falou, eu também gostaria de ver bastante médicos estando aqui reunidos com vocês para aprender bastante, porque a gente aprende muito e médico não é muito bom de direito, não, viu, gente? Ó, tal de direito e tal de economia, nós somos muito ruins. Então, estar com vocês é sempre muito engrandecedor. E a gente também verifica, né, como podemos pautar as nossas condutas, os nossos dia a dia, e ele colocou essas questões aí do avião, eu já vivenciei, inclusive, um caso dentro do avião que foi muito interessante. Bom, então vamos aqui iniciar a minha palestra, né, nesse segundo Congresso de Direito Médico. Obrigada a todos por estarem aí, e eu vou tentar trazer para vocês um pouquinho desse contexto dos medicamentos off-label. Como foi dito, eu sou Flávia Dornelas Kurkowski, médica da família e da comunidade, também tenho especialização em medicina nuclear. O tema que eu vou abordar é o princípio da não maleficência e o uso de medicamentos off-label durante a pandemia. Olha a minha responsabilidade para falar deste tema. Vamos iniciar pelos princípios da bioética. Eles foram criados por Tom e James em 1979 e são princípio da justiça, da beneficência, da não maleficência e da autonomia. Hoje falarei a respeito do princípio da não maleficência. Então, o que é esse princípio da não maleficência? Ele vem do primo non nocere, primeiro não prejudicar. São todos aqueles atos que o médico exerce de forma a não causar prejuízo, às vezes o mínimo de prejuízo possível. Já dizia Hipócrates, né? Ou você auxilie ou não prejudique o paciente. E existem vários exemplos que a gente pode citar que vão contra esse princípio da maleficência. Por exemplo, quando a gente submete o paciente à iatrogenia, que é expor o paciente a exames de imagem, exames laboratoriais sem necessidade. Por exemplo, alguns exames de imagem têm radiação, então você expõe esse paciente à radiação e essa radiação ela é cumulativa, isso pode gerar algum dano futuramente. Outro que, inclusive, é muito atual é a questão de incluir pacientes ou simplesmente realizar pesquisas científicas já sabidamente com medicamentos ineficazes ou medicamentos que causem algum dano ao paciente. Também, durante aquela pesquisa em que você vai verificar, você não sabe o resultado do evento, no decorrer da pesquisa você verifica que esse medicamento não causa efeito, esse trabalho ele tem que ser parado. O paciente ele não pode continuar ali recebendo algo que seja ineficaz. E, obviamente, aqueles danos que já são os danos diretos
a estrutura física do paciente, um dano emocional ao paciente. Então, são vários. E o que são esses medicamentos off-label? Muito bem exemplificado pela doutora Alessandra, né? É aquele medicamento que ele é feito para uma doença X. Contudo, eu vou utilizar esse medicamento para uma doença A, B ou Z que não constam no rótulo, está fora da bula desse medicamento. Então, aqui, para exemplificar bem, eu criei um medicamento Kurkovsky, né? Que é todo mundo aí aprendendo a falar esse Kurkovsky. Então, esse medicamento que eu estou exemplificando, ele foi criado para ser administrado por via oral. E na bula está escrito que o seu uso são para doenças renais. Contudo, com o passar do tempo, eu vi que ele tem um efeito colateral ali no pulmão. Então, eu começo a utilizá-lo para alguma doença que está afetando o pulmão, fora da bula. Então, a utilização desse medicamento nos pulmões e não nos rins é um uso off-label. E isso é o que está acontecendo muito na nossa atualidade, na pandemia. E o que a Anvisa pensa a respeito desses medicamentos? Primeiro, quando a gente faz um medicamento para a doença X, não significa que ele terá efeito simplesmente para essa doença. Ele pode sim vir a ter efeito em outras patologias. Contudo, quando o médico, que é quem prescreve os remédios, isso é muito importante colocar, porque tem muitas pessoas que vão, né, em bancadas de farmácia, se automediquem. Então, o médico que prescreve o medicamento, se ele decide fazer uso deste remédio para a doença que está fora da bula, o risco e os benefícios todos estão inferidos ao médico. E também existem os dados assim, com relação aos medicamentos off-label que a gente pode considerar, porque esse remédio hoje, que ele é off-label, no futuro ele pode ser aprovado. Isso vai depender do financiamento das indústrias farmacêuticas, das pesquisas que provem que, de fato, ele é benéfico em outra patologia. E existem doenças, por exemplo, doenças raras, que nós temos um número muito reduzido de pacientes e que uma pesquisa científica ela nem vem, né, não vai ser financiada por uma indústria, por exemplo, que mantém assim o uso de medicamentos off-label nessa doença e isso não vai ser mudado, apesar de que já foi comprovado que faça efeito. E o medicamento que aqui no nosso país ele é off-label, ele pode ser regulado em outro país e vice-versa, porque a gente está presenciando muito essa questão de regulação de vacinas, né, por meio da Anvisa. Então, cada instituição regulatória do país, ela solicita determinados documentos e isso pode divergir, por isso em alguns países o remédio já foi aprovado e em outros não. E o fato de usarmos medicamento off-label não ser autorizado pela Anvisa não significa que seja errado. Então, não é um erro médico. Nós temos diversos exemplos de medicamentos que já são comumente utilizados no nosso país. Aqui eu trouxe o exemplo de um, que é a amitriptilina, tá? É uma medicação para depressão, mas ela entra no manejo da enxaqueca com muito sucesso, inclusive. Bom, vamos entrar no nosso tema da Covid, né? Descoberta em 2019, é a doença mais pandêmica de todo o mundo, né, que atingiu todos os continentes em uma velocidade avassaladora e assustadora, inclusive. O que nós sabemos a respeito dessa doença até o momento? Bom, a doença, ela é de fato uma doença viral, foi descoberta na China através de morcegos, isso já é fato. É uma doença que apresenta duas fases, a inicial, que é a fase viral, e a segunda fase, que é a fase inflamatória, a mais temida. E a sua apresentação ela é polimorfa. A gente pode ter desde pacientes assintomáticos a pacientes evoluindo com um quadro muito grave, chegando à morte. E a doença ela pode vir causar ou não causar alguma sequela a esse paciente. Então, como nós temos uma doença nova, sem medicamento, a primeira
abordagem, primeira ferramenta utilizada são o uso de medicamentos off-label. Vamos tentar com os medicamentos que nós já temos, se eles fazem algum tipo de efeito na doença. E aqui a gente tem alguns exemplos, né? A azitromicina, que é um antibiótico, a ivermectina, que é para vermes e parasitas, a anita, que é para parasitoses, e a hidroxicloroquina e cloroquina, que são antimaláricos e antirreumáticos. Eu vou trazer a historinha de 2 medicamentos que a gente já tem um certo avanço na ciência, para trazer uma reflexão para vocês referente à não maleficência. Começaremos com a hidroxicloroquina e com a cloroquina para a COVID. O início da história desse medicamento foi lá na França, pelo Dr. Dider, em que ele avaliou essa eficácia e viu que diminuía o número de internações do paciente. Obviamente, essa divulgação foi rápida e todos os países adotaram o medicamento no manejo terapêutico. Com o passar do tempo, uma ciência viva que estuda e começaram a avaliar em todas as fases da doença, e os trabalhos foram mostrando que não era bem assim, que este medicamento ele não fazia efeito sobre a doença. E o que nós vimos, né? Infelizmente, mesmo após o guideline da Organização Mundial de Saúde definindo, sendo contra o uso da hidroxicloroquina e da cloroquina, alguns países continuaram a sua utilização. Dentre eles, nós tivemos os Estados Unidos, que depois parou, mas mandou alguns medicamentos para o nosso país. Nós tivemos a presença de um CFM dando autonomia aos médicos, né? Permitindo com que eles elegessem o uso do medicamento, mesmo sabendo que não fazia efeito. Um governo, uma tentativa aí, né, de votos, enfim, coisas de governo de fato, e uma mídia que pode ajudar muito, mas também ser muito prejudicial. Tudo isso somado, trazendo certos danos para o paciente. Então, chegou esse estudo, que foi publicado na rede, uma das mais famosas e mais importantes da área da saúde, que é a Cochrane, em que ele pegou todos os bons estudos com metodologias adequadas, e avaliou o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina em todas as fases da COVID. O que este estudo concluiu? Que não, as medicações não fazem efeito para a doença, e também que podem causar malefícios, doenças cardiovasculares. Como fim, o estudo conclui que os estudos científicos devem parar e o uso, a prescrição deste medicamento deve também ser cessada. Mas o que não deu mídia? Isso é até uma pergunta que eu gostaria depois que vocês respondessem aí, se alguém ficou sabendo disso. Em janeiro de 2021, o Dr. Dider, o francês, ele voltou à mídia para dizer que, após um estudo, que no estudo que ele fez inicialmente, ele retirou, o estudo já tinha um número de pessoas muito pequeno, e desse número de pessoas, ele não avaliou na sua contagem pacientes graves, então os pacientes que foram internados e o paciente que veio a óbito, e isso modificou a estatística, modificou o resultado. Quando ele somou estes pacientes ao seu estudo, o próprio Dider verificou que hidroxicloroquina e cloroquina não fazem efeitos. Então, algo, né? A gente chama atenção para essa responsabilidade das revistas, essa responsabilidade de um trabalho bem feito para ser divulgado, que esse boom dessa droga poderia nem ter ocorrido se não tivesse vindo à tona esse primeiro trabalho. Bom, vamos agora conversar um pouquinho a respeito da ivermectina. A ivermectina é a nova hidroxicloroquina do momento, né? Quem não viu, a doutora Alessandra colocou muito bem claro aí, nós temos governos que estão batendo de porta em porta e fazendo com que o paciente tome a medicação na frente dos agentes de saúde. Mas o que nós temos até o momento falando da ivermectina? Por que essa ivermectina veio? Bom, gente, como que um remédio para verme surgiu para tratar COVID?
Primeiro, todo medicamento ele é analisado in vitro, e isso aconteceu com a ivermectina. Então, a gente vai no laboratório, pega a plaquinha de Petri, coloca, né, vírus e introduz a medicação. Fizeram com a ivermectina e o que eles analisaram em laboratório? Que após 24 horas do experimento, 93, teve uma redução de 93% da viremia. E após 48 horas, 99% da redução da viremia. Bom, mas corpo é corpo, né? Então, nós devemos considerar a biologia do ser humano. Bom, não foi retirado do nada. A ivermectina, ela já foi estudada in vitro, tanto para dengue, zika e inclusive HIV. Mas em vivo, para essas doenças, também não teve benefício. E não seguiram em frente. E foi o que aconteceu agora com a Covid. Então, a partir do momento que a gente pega uma droga e oferece essa droga para o ser humano e ela cai no sistema sanguíneo, gente, ali a biologia ela é complexa. Então, o medicamento ele pode sofrer certas interações, fazer efeito, não fazer efeito, ou até ser maléfico. E essa questão de redução da carga viral, isso foi colocado nas manchetes, né? Como, nossa, reduziu a carga viral, e as pessoas não entendem esse quesito. Então, reduzir carga viral não significa que não vá matar uma pessoa. Quem aí não conhece a história de uma pessoa assintomática que encontrou com outra, contaminou a outra e essa outra veio a falecer? Então, uma doença leve, com baixa carga viral, foi o suficiente para matar uma outra pessoa. Então, o fato só de reduzir carga viral não é o mais importante nessa doença. E outro fator muito importante é que, para conseguir esses resultados de 93% e 99% de redução da carga viral, foi utilizada uma dose 17 vezes maior a dose que é utilizada comumente para o indivíduo. Com certeza, já temos, inclusive, casos de intoxicidade e, se permanecer, inclusive, pode ser levado à morte. Esse primeiro estudo que veio falando da questão da ivermectina, ele mesmo já colocou que já foram a público e falaram que a sua metodologia é um estudo ruim. Então, era necessário mais estudos. Tivemos um estudo bem feito, né, que foi um estudo colombiano, um estudo randomizado. Então, ele comparou pacientes que receberam ivermectina de pacientes que não receberam nada, e este estudo verificou que não tem efeito. Na época que eu fiz, já tinha feito essa apresentação, já tinha o dado da Organização Mundial de Saúde dizendo para não utilizar a ivermectina, e há uma semana, inclusive, eles vieram para as atualizações e reafirmaram que ainda não é para utilizar ivermectina porque não tem notícias de benefícios contra a doença. E é bem pouco provável que terá, de fato. Eu não acredito, mas se acontecer, serei a primeira a comunicar, mas eu não acredito. Então, eu trouxe aqui para refletir. A Covid é uma doença nova. Então, é um conhecimento em construção. A ciência, ela é lenta, mas ela é mutável e ela acontece, e nós devemos ter essa fé na ciência. E pensarmos muito no que tange a qualidade do que lemos e do que é publicado. Infelizmente, inclusive, boas revistas estão publicando coisas que não são muito boas, todos aí loucos por holofotes, né? Mas eu acho que cada dia que vem passando, nós vemos uma presença maior da comunidade científica nesse sentido. Cabe ressaltar também que não é todo médico que é cientista, tá? As pessoas confundem isso. Profissionais da saúde não são cientistas. Cientista é quem estuda, quem se dedica à ciência. Outra questão, cautela com as redes sociais e com a mídia. Da mesma forma que elas podem agregar, elas podem ser muito prejudiciais, com fake news que afetam aí de forma muito perigosa, né, na saúde da população. Exigirmos, com certeza, uma maior presença, né, maior respaldo por meio das nossas sociedades e conselhos médicos. E algo que eu acho que é um dos grandes aprendizados aí dessa pandemia é que a ciência, antes de divulgar,
inicialmente eu acho que nem deveríamos divulgar, né? Mas é questionar. Nem tudo que reluz é ouro. Então, nesse contexto de uso dos medicamentos off-label, à medida que a ciência ela tem respostas fidedignas e que ela vê que o medicamento ele é ineficiente ou até causa algum dano, pare de utilizar. Exerça, né, o princípio da não maleficência. Médicos, não confundam a sua autonomia na prescrição em prescrever medicamentos ineficazes. E agora fica uma dúvida que o pessoal aí da parte jurídica vai saber responder melhor. Quais serão as repercussões jurídicas dessa questão do uso desses medicamentos no futuro, não é? E como médica, não poderia deixar de dar o meu recado. Dizer para vocês que 98% das pessoas que se infectarem vão sair tranquilamente, parte sem sintomas ou com sintomas bem brancos. Mas as pessoas que tiverem a Covid grave, a partir do momento que entram em um hospital, a sua probabilidade de morte chega a 38%. Se são internadas, em 59%, se são entubadas, em 80%. Não é brincadeira. Infelizmente, até hoje, o que nós temos são as medidas comportamentais, máscara, álcool em gel, lavar a mão, distanciamento social e a vacina, que eu espero que em breve vocês todos tenham essa sensação de que é receber a vacina, e lembrando que devemos, mesmo após a vacina, manter as medidas comportamentais. Aqui eu deixo os meus contatos e fico à disposição para todos para tirar as eventuais dúvidas. Agradeço mais uma vez por estar participando desse evento. Vou parar de